É fato que em toda a região da Amazônia, diversos povos e civilizações marcaram história e deixaram traços que ultrapassaram milênios, que até hoje são encontrados por pessoas que geram diversos questionamentos sobre que civilização em determinado lugar habitou. Como era o estilo de vida destes povos, quais línguas falaram e por que muitos se tornaram extintos e outros continuaram. Hoje eu trago aqui pela primeira vez a história de um povo que deixou sua história marcada através de traços e diversas heranças ancestrais que fazem parte da vivência do povo amazônico ainda hoje no século XXI. E pela primeira vez eu trago aqui a história do povo Aruan. O meu nome é Vinícius Sarges e eu sou bailiquiense. Muitos vão se perguntar aqui o porquê que este canal, que foi dedicado à história bailiquiense de povos ribeirinhos, que fizeram história ao longo de anos em um lugar, agora abre espaço para falar de uma civilização indígena que é considerada extinta pela história. Portanto, para falar das origens históricas do bailique, é necessário fazer uma viagem no tempo, séculos atrás, onde se encontram as primeiras civilizações dos primeiros povoados que ali deixaram sua marca, e marcas visíveis que são encontradas até os dias atuais. E por muitos anos a existência de povos indígenas em toda aquela região foi negada por parte de seus moradores e quase não havia evidências que ali existiam civilizações. Porém, provas materiais foram suficientes para comprovar que ali existia uma civilização. E aqui hoje no vídeo eu apresento duas relíquias, pedras com formatos de machado, que serviam de objetos cortantes para desenvolver diversos trabalhos cotidianos naquela realidade. E a gente sabe que na região do bailique, por ser uma área de planície, na foz do rio Amazonas, não há formação de pedras. E essas pedras que foram encontradas na Ilha do Franco não foram parar ali por acaso. Portanto, isso mostra que ali, anos, séculos atrás, existia uma civilização que trabalhou com isso aqui. Usou para cortar árvore, peixe, madeira e muitos outros materiais de subsistências que eram construídas naquela época. Assim como também muitos outros materiais arqueológicos, artefatos de cerâmicas que já foram encontrados e localizados naquela região. E a primeira pergunta que se fazia é: que civilização era essa que habitou a região do bailique há séculos atrás? Por meio de documentações, materiais arqueológicos, documentos pontifícios e até materiais historiográficos, e uma leitura minuciosa de cartografias antigas do tempo colonial, chegou-se à conclusão de que ali naquela região habitou o povo Aruan. E muita gente deve estar se perguntando quais foram os materiais teóricos, arqueológicos que eu usei. E eu vou apresentar aqui para vocês alguns dos materiais específicos que fizeram parte dessa pesquisa e ajudaram muito a clarear o entendimento da história do bailique. Alguns vêm até mencionar de modo direto, outros vêm mencionar partes de uma história contada nos arredores daquela região. Na coleção Handbook of South American Indians, em um artigo do etnólogo Kurt Nimendaju, chamado The Turiwara and Aruan, que quer dizer os Turiwara e os Aruan, vem contar ali um pouco da história de quem eram os Aruan. Um material que foi produzido no ano de 1947. Também o livro Among the Indians of Guyana, que quer dizer Entre os Índios da Guiana, que é também dos anos 50, fala ali de modo direto quem foram os Aruan. Um material, uma cartilha local também chamada Pistas Históricas para a Evangelização do Território do Amapá, do ano de 1980, construída pelo PIME, também foi um material que ajudou muito a clarear, que vem a mencionar, é o material que menciona que ali na região do bailique haviam os povos Aruan.
Assim como o artigo Luiz Aruan, a política indigenista na América Portuguesa do século XVII, um artigo de 2019, que vai falar sobre o Aruan no tempo colonial, sobre a comercialização aqui na foz do Rio Amazonas. E o último material base que foi usado é um material de gramática que foi escrito no ano de 1881 pelo antropólogo Domingos Pena, onde ele entrevistou um ancião que era Aruan, um dos últimos que ainda falavam a língua dos Aruan, e de lá ele produziu um dicionário, um pequeno dicionário da língua dos Aruan, que a gente vai falar posteriormente. Assim como muitos outros materiais que foram usados como base, que clarearam cada vez mais o entendimento sobre quem foram os Aruan, o seu modo de vida e o porquê se tornaram extintos, e como essa presença cultural ainda se torna viva nos dias de hoje, justamente nos artefatos que foram deixados em diversas regiões, nas ilhas de Chaves, na região do Marajó, e no distrito de Bailique, no Amapá. E para quem tiver um pouco mais de dúvidas sobre os materiais, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse de pesquisar, se aprofundar mais sobre a história. Alguns estão em português e a maioria deles em inglês, alguns até em alemão, outros em espanhol. Mas afinal de contas, quem eram os Aruan? Qual a língua que eles falavam? Onde eles viveram? O que faziam? Essa é uma pergunta que ela é muito recorrente nos dias atuais para aqueles que se interessam em conhecer um pouco mais sobre essa história. Aruan foi um povo que habitou a região litoral do Cabo Norte, chegando às ilhas de Chaves, na região do Marajó, até a região de Sul, chegando às ilhas de Gurupá, até ali a foz do rio Tocantins, no estado do Pará. Toda essa região foi habitada por Aruan. Isso não quer dizer que em toda essa região havia somente povos Aruan, mas que eles tinham presença junto a outros povos. E falavam uma língua chamada Arauacã, que era do tronco linguístico Aruac. No século XVII, o missionário jesuíta, o padre Antônio Vieira, denominou determinados grupos indígenas como Nhengaíbas. O porquê disso? Nhengaíbas significa línguas ruins. Isso se dava pelo fato de que, quando os missionários chegaram ao Brasil, eles tiveram o primeiro contato com indígenas que falavam as línguas tupi e guarani, considerada para muitos uma língua que tinha uma facilidade muito grande de se aprender para aqueles que falavam a língua portuguesa e a língua espanhola. Portanto, já as línguas do tronco Aruac apresentam uma diferença muito considerável em relação à língua tupi. Eu posso dizer que a diferença do tupi para o Aruac seria algo como a língua portuguesa para a língua alemã, com fonéticas, pronúncias e palavras totalmente diferentes e estruturas gramaticais que se diferenciam de acordo com o sentido de cada frase. Os Aruan marcaram história aqui no estado do Amapá, justamente um período da história que é conhecida como Neolítico, ou seja, a Idade da Pedra. Um período em que não só a civilização dos Aruan, como todos os povos da família Aruac que habitavam essa região, desenvolveram diversos métodos e modos de vida, que foram uma marca fundamental para essas civilizações. A mais conhecida que podemos citar aqui é a cerâmica. E a existência de cerâmica em todo esse estado mostra a presença forte dessas populações, desde o litoral do estado até a região central. Aqui na região da foz do Rio Amazonas, o encontro de cerâmicas, materiais líticos, é uma marca específica dos povos Aruac. Mas de onde esses povos vieram? De acordo com o livro Amongst the Indians of Guyana, Entre os Índios da Guiana, de 1950, há diversas narrativas sobre a chegada não só dos Aruan, como a chegada dos Aruac aqui na América do Sul. Supostamente vindos da região da Flórida, atravessaram as ilhas do Caribe, entre Cuba, Bahamas, até chegar às ilhas de Trindade e Tobago. Cabe mencionar aqui que em 1492, Cristóvão Colombo teve o primeiro contato com povos indígenas da América e foi justamente ali na região do Caribe. E qual foi o povo?
era o povo Taino, que é da família Aruac. Com todo esse processo migratório, que durou séculos, até milênios, muitas civilizações foram ficando pelo caminho. De acordo com a revista de antropologia dos anos 40, da biblioteca de Kurt Nimendaju, esses povos chegaram por volta do ano 300, antes da Era Comum. De acordo com a revista de antropologia, vem a mencionar que os povos Aruac chegaram na região onde é o rio Orinoco e desceram pelo litoral, desde a Venezuela, Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, até chegarem à região onde hoje é o Amapá, que na época do período colonial era conhecida como Cabo Norte. Alguns ultrapassaram, chegando às ilhas do Marajó, e outros seguiram adiante, vindo pelo litoral amapaense, chegando onde hoje é o Bailique, e outras famílias seguiram até a região de Gurupá, chegando algumas até a ilha de Colares, no Pará. Quando a gente vai falar de povos indígenas da Amazônia, a tendência é criar muitos estereótipos, sobretudo com a imagem de povos indígenas. E se a gente pensa que os Aruan eram como se vê muitos povos indígenas hoje, a gente se engana, pois era uma civilização diferenciada. Assim como todas as etnias no Brasil e na América fora, têm suas particularidades sobre a sua cultura ancestral, onde deixa traços, como na dança, no grafismo, na forma de construir suas casas, a língua que falam, a forma de educar os filhos, as comidas que consomem, os animais que caçam, a forma de lidar com o sagrado e as forças da natureza. Os povos Aruan também tinham essas particularidades em si. O modo de construir casas não era igual como a gente conhece hoje, naquele formato mais tradicional de oca, e sim tinha um formato mais piramidal, ou a gente pode dizer triangular. Uma marca conhecida e praticada por alguns povos da família Aruac, como no Amapá, os Palicu-Araupiedê, e até mesmo lá na região do Mato Grosso, com o povo Enauenê-Nauê. A primeira vez que os Aruan são mencionados na história foi no ano de 1621, quando o navegador espanhol Obraya del Capri entrou no estuário do rio Amazonas e avistou diversas ilhas, na qual ele as denominou. A primeira ele chamou de Iauanaco, que é a ilha mexiana, a outra ilha ele chamou de Sapanacoque, que é a ilha caviana, e uma ilha que se encontrava mais a oeste, que ele chamou de Ilha dos Aruan, justamente por conta do nome daquele povo, a qual ele primeiramente denominou. E na obra do Kurt Nimendaju, The Turiwar and Aruan, lá ele menciona que aqueles indígenas tinham média estatura e usavam cabelos grandes, como mulheres, e tinham peles escuras. No início do século XVII, com a chegada de missionários franciscanos em toda essa região da foz do rio Amazonas, muitas comunidades, aldeamentos e missões foram construídas no meio desses povos. E assim se formaram os primeiros povoados. Na região do Bailique, eu posso citar de modo particular, foi no ano de 1668, onde foi fundada a primeira missão franciscana, pelo frei Melchior de Mello, que conviveu com os Aruan por muito tempo. Eu só lembrando que essa missão, ela foi a pedido e autorização do rei de Portugal da época, Dom Pedro II. Não é o imperador Dom Pedro II do século XIX, é o rei de Portugal. E assim se iniciou a história do Bailique com o seu primeiro povoamento. Um outro escritor menciona que naquela região, onde hoje é o Bailique, aqueles povos também tinham o apelido de Curuá, que também denominou a ilha do Curuá, que anteriormente se chamava a Ilha dos Aruan, como foi nomeada pelo navegador Obraya del Capri. Para quem não sabe, o nome Curuá vem da língua tupi, que é o nome de uma palmeira. É aquela mesma palmeira que a gente conhece como a palheira ou a própria buçuzeira. Este nome Aruan, de acordo com muitos linguistas, ele pode ser tanto da língua aruac quanto da língua tupi. O porquê que esse nome? Aruan significa algo como gentil, pacífico, bondoso ou até mesmo elegante.
que foi uma característica notada tanto por espanhóis, holandeses e até franceses, que facilmente negociavam com este povo. Porém, essa relação de negócio ali na foz do rio Amazonas simbolizava uma ameaça para a colônia portuguesa. Havia um medo muito grande de que Portugal pudesse perder suas colônias e até mesmo seus postos de vigilância em toda aquela região. Então, iniciou-se uma integração de modo mais hostil por parte dos portugueses. E sim, houve diversos combates entre Aruã e portugueses nessa região da foz do rio Amazonas. Ainda no final do século XVII, os portugueses enviaram os jesuítas para aquela região e na primeira tentativa eles foram mortos. Justamente por quê? Porque havia essa rivalidade entre franceses, holandeses, com os portugueses, que tinham interesses muito grandes nessa área aqui, que hoje é o estado do Amapá. Portanto, diversas vezes houve massacres com religiosos, não foi exatamente por iniciativa dos Aruã. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça dos povos indígenas, mas para mostrar que haviam diversos interesses que não eram somente religiosos, mas também políticos, de dominação em toda essa região aqui. E por muito tempo, a relação entre portugueses e os Aruã, ela não era uma boa relação. Portanto, os jesuítas conseguiram se integrar nessa região aqui no final do século XVII, século XVIII, conseguiram, inclusive, que tem a figura de um grande missionário, que é o padre jesuíta Antônio Vieira. Mas no que esses Aruã acreditavam? Será que eles acreditavam no deus Tupã? Se a sua resposta é sim, está errada. A cosmovisão do povo Aruac, ela tem forte ligação com as forças da natureza. Mas eles acreditavam em um Deus supremo, a qual eles chamaram de Uecoromalo. Uecoromalo, que significa o Criador. E de acordo com algumas narrativas dos Aruac, o Uecoromalo havia lhes mostrado uma terra em sonho para os primeiros ancestrais daqueles que chegaram aqui nessa região. Aqueles que viviam no Caribe, o Uecoromalo fez com que as ilhas que eles viviam afundassem para que eles saíssem de lá, onde lhes prometeria algo melhor. E assim chegaram na região amazônica, onde muitos da família Aruac que chegaram até a região do Xigu, que é o caso ali dos Baurá, Mequinaco, Enauenenauê, e muitos outros, Paresi, e muitos outros povos que estão lá até hoje. E também a prática do xamanismo e a pagelância, remédio com plantas medicinais, foi bastante presente na sabedoria não só dos Aruã, mas como de toda essa nação de famílias Aruac. E cabe aqui mencionar um pequeno episódio que muita gente tem curiosidade em saber, que houve uma guerra no início ali do ano 1000, por volta do ano 1000, ali na região da Guiana, entre Aruã e Caribes. Essa guerra, que por vezes foi tratada com apenas narrativas mitológicas, em alguns dos materiais a qual foram pesquisados puderam ser comprovadas, onde os Aruac, por conhecerem estratégias de guerra, acabaram vencendo ali os povos Caribe, que podiam ser Calinã e alguns outros que habitavam naquela região. Mas o que houve com os Aruã? O porquê que eles sumiram dessa região? Os Aruã, como havia falado anteriormente, foi um povo que se mostrou muito resistente à colonização, que não quis se submeter aos trabalhos escravos de portugueses naquela região, em toda aquela época. Muitos falam que estes construíam suas próprias canoas, suas próprias velas com a folha do jupati, que eles chamam, né? Que é uma palha, e conseguiam navegar facilmente por todas essas ilhas. Tanto os povos aruaques na história podem ser conhecidos como povos até mesmo dos oceanos, porque chegaram desde o Caribe até aqui nessa região e desbravaram muitas ilhas, aqui tanto no Marajó quanto no Bailique, na região aqui de Gurupá, Afuá, Chaves. Em toda essa região ali havia presença justamente graças a essa facilidade com a navegação, o conhecimento das fases da lua, das correntezas, das correntes marítimas e toda essa linguagem a qual dominavam da natureza. Sobre a ausência dos Aruã, no artigo Os Aruã,
A Política Indígena e Política Indigenista da Amazônia Portuguesa no século XVII, de Rafael Ale Rocha, de 2018, fala de modo direto que muitos Aruan fizeram parte da organização da rebelião que deu início à Guerra da Cabanagem no ano de 1835, lá em Belém do Pará. Também essa rivalidade, com o próprio receio de dominação por parte ali já do Império, que se encontrava no período regencial da história, foi decretada então uma caçada contra esses Aruan. Por conta disso, muitos foram presos, outros foram mortos, e lá nesse artigo vem mencionar que alguns eram até mesmo levados para Belém de barco para serem julgados lá. Alguns tinham um fim bem trágico, outros conseguiram fugir, outros não voltaram para casa. E assim, a partir disso, iniciou-se uma espécie de regresso novamente. Muitas famílias e aldeamentos Aruan, em questão de uma década, esvaziaram toda essa região. Os povos Aruan, eles não se tornaram extintos porque foram dizimados por outra civilização ou por portugueses, mas, por medo da morte, acabaram fugindo dessa região aqui, na foz do rio Amazonas. E de acordo com o texto de Curtin Medajur, ele vem mencionar que esses povos, essas famílias, eles regressaram para a região do Uaçá, terra indígena do Oiapoque, e de lá nunca mais voltaram. Muitas famílias se misturaram com outros povos, como os Galibi-Calinã, Galibi-Maruô, Wayampi, e até mesmo com outros povos caribe, ali na região do Suriname e da Guiana Inglesa. Contudo, apenas seus traços, rastros civilizatórios ficaram para trás, que é o que a gente encontra hoje em diversas regiões aqui na foz do rio Amazonas. E hoje já não é segredo que na região onde hoje é o Bailique, existiu uma civilização, uma grande civilização que marcou a história e deixou ali a sua assinatura, através dos seus rastros, através dos seus artefatos deixados, que são encontrados hoje em diversas regiões, sobretudo ali na Ilha do Franco, na Ilha do Curuá, e outras regiões onde possivelmente houve ocorrência da existência de aldeamentos. E a última vez que os Aruan foram catalogados foi justamente por Curtin Medajur, em 1923, lá na Guiana Francesa, onde se encontravam morando junto aos Galibi e Maruô, e já não falavam mais a língua, onde se encontrava uma cultura já miscigenada com os outros. Pouco se sabia já dos seus ancestrais. A gente não pode dizer que eles pararam ali, mas que este foi o último registro. Podemos dizer também, isso é uma suposição, que fugiram para outro lugar, se isolando em outras regiões, no meio da natureza, no meio aí da região amazônica. A gente sabe que o Planalto das Guianas é uma área totalmente isolada, que esconde muitos mistérios. A gente não conhece nem a metade do que pode existir de riquezas, de povos e de cultura naquela região. Mesmo com esse fato, que considera, historicamente falando, de acordo com os materiais, a extinção desses povos, muitas famílias acabaram enfrentando o processo de miscigenação em diversas regiões e deixaram seus traços característicos, culturais, religiosos, que se fazem presente em toda essa região da Amazônia. E assim a gente encontra por aí diversos traços culturais que foram deixados em toda essa região do litoral. Isso a gente não pode negar. Mas e aí, conta pra mim. Você já conhecia essa história dos povos Aruan? Sobre essa longa caminhada de chegada e regresso que eles fizeram para ressignificar a sua própria existência e a fuga deste mesmo lugar para continuar a existência, que a gente hoje já não pode comprovar essa presença nos dias atuais. Este conteúdo é muito precioso, portanto eu peço a você que deixe seu like. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixa aí no seu comentário qual curiosidade você tinha sobre os povos Aruan, aquilo que eu posso ter deixado de falar, porque há bastante informações. Foram para mais de 10 materiais lidos, pesquisados, na qual eu não pude expor tudo aqui, aquilo que eu cataloguei em todo esse tempo de pesquisa. E posteriormente estarei aqui fazendo um top de vídeos ensinando um pouco da língua dos Aruan, a língua que o povo indígena do Bailique falava
lá no século 18, 17, 16, antes da chegada dos europeus, antes da chegada de qualquer ocidental em toda essa região.